Muito boa noite. Nós estamos aqui na segunda aula de distopias corporativas. Esse que é o último mini curso dessa temporada. Aí a gente vai continuar falando sobre ruptura e sobre como ela se encaixa nesse gênero. Enfim, vamos andar com isso. Esse que você já sabe, mas vale a pena reiterar. Nós somos o GELIC, o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema. Esses são os nossos contatos, @GELIC_UFOPA, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube. E, além disso, a gente tem o nosso canal no WhatsApp, que é GELIC Literatura e Cinema, e o nosso e-mail, que é gelic.projeto.fopa@gmail.com.br, que vocês podem mandar sugestões, feedback, qualquer coisa, qualquer contato que vocês queiram ter com a gente, vocês podem usar qualquer um desses canais. No nosso YouTube, nosso Spotify, sempre tem os mini cursos que a gente ministra pelo Meet, então, cumprindo com nossa motivação de democratizar o nosso conhecimento e tudo que a gente faz aqui no Gelic, o conteúdo que a gente posta está sempre gratuito na internet para todos verem. Avisos importantes antes da gente iniciar a gravação da aula. Essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada na íntegra em nosso canal no YouTube, Gelic_UFOPA, e no nosso Spotify. 2, participação. Se alguém quiser falar alguma coisa durante a aula, fique à vontade para usar a ferramenta levantar a mão para falar no microfone ou escrever no chat. As mensagens serão lidas ao final da aula e no final da aula também, como vocês sabem, vai ter um momento de interaçãozinho que a gente pode compartilhar muito um com o outro entre ministrante, mediador e vocês participantes desse lindo mini curso. E terceiro, não menos importante, a lista de frequência. Não se esqueçam de assinar a lista de frequência, ela vai ser enviada no chat ao final da aula. Eu também mando um pouquinho antes para a gente conseguir que vocês tenham acesso, né, antes da aula acabar. E é muito importante porque o nome precisa constar nas duas listas de presença para o certificado de vocês ser emitido. Então, tenham atenção ao chat. Quando for a hora da interação também eu vou lembrar vocês, mas, enfim, fiquem atentos. Esses são os ministrantes desse mini curso. Nós temos a Isabelle Piccinini, que é mestre em letras, a Carolina Alves, licenciando em letras em inglês, eu, que sou mediador, Nicolas Leão, licenciando em letras português. Nós temos a Fernanda Pimentel, que é bacharelanda em engenharia florestal. Inclusive, a Fernanda está com problema com a internet, então talvez ela não participe dessa aula. Então, para não deixar vocês sem nenhum conteúdo e, enfim, para não deixar tudo incompleto, a Carol ela vai falar um pouco sobre o tópico dela quando chegar a hora, se chegar a hora. Além dela, nós temos o Lucas Mendes, que é licenciando em letras em inglês. Na aula 1, a gente falou um pouco mais sobre uma introdução à imagem da distopia corporativa, falamos sobre uma contextualização desse gênero e a série Ruptura, falamos sobre como a série é uma alegoria da alienação de Marx e como as formas de disciplina, do controle e da violência estão na distopia corporativa e em Ruptura especificamente. E falamos também sobre o Lumon e o capitalismo de vigilância. Nessa aula 2, a gente vai dar mais foco para os personagens em si, a gente vai trazer uma análise de cada um deles, do quarteto principal, que é o Mark, o Irving, o Dylan e a HLR. E o tema dessa aula é as relações entre indivíduos e a sociedade em ruptura. Então, os nossos tópicos são Mark Scout, a ruptura da realidade social, Irving B, a ideação religiosa no contexto distópico, Dylan G, a manutenção da disciplina no ambiente corporativo e HLR, a recusa em se conformar ao sistema. Então, a gente começa a nossa aula 2 com os nossos ministrantes. A Carol vai ter a palavra agora. As relações entre indivíduos e sociedade em ruptura, com o Mark Scout. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Me escutar? Tá tudo certinho? Tudo bem. Boa noite, gente. Como o Nicolas falou, eu não sou dessa parte, essa parte é da nossa colega Fernanda,
que infelizmente, como a internet hoje em Santarém ela está dando falhas, acho que ela não vai poder aparecer. Então eu vou dar uma apresentação breve sobre o conteúdo dela. Enfim, o Mark Scout ele vai representar agora nesse momento para a gente a ruptura da realidade social. A identidade ela é construída por tudo que vivemos. A gente tem essa noção de que o ser humano, né? Quando o ser humano ele nasce, a partir de todas as experiências que ele vive, ele vai se formando, ele vai formando sua personalidade, ele vai criando forma para sua existência. Ou seja, uma pessoa, ela não é completa sem as partes da vida dela. E isso inclui o trabalho, quando você se torna adulto, quando você começa a trabalhar. O trabalho também te representa. Se você trabalha num lugar que você não gosta, você vai ser uma pessoa relativamente mais infeliz do que se você trabalhasse num lugar que você gostasse. Ou seja, ele molda um pouco da sua personalidade. Então, nesse contexto de ruptura, o trabalho se torna uma realidade independente. Ou seja, você perde um pouco da sua personalidade, você vira uma pessoa alheia. Ou seja, esse conceito, essa ideia do Marx, ele vai trabalhar muito a questão da alienação, que a gente falou lá passado, e ele vai representar como um todo, porque, ao contrário dos outros personagens, a gente acompanha ele tanto fora da empresa quanto dentro. Os outros personagens, a maior parte do que a gente vê deles é dentro, então a gente não tem uma percepção de como eles são fora. Na série, como ele é considerado o personagem principal, ou que a gente mais acompanha, porque eu considero os outros também principais, a gente consegue perceber essa diferença, essa ruptura que tem na personalidade dele, né? Ou seja, causa essa ruptura social também, porque a partir do ponto que ele faz isso, ele não consegue mais se relacionar com os pares dele, fora, no caso, porque os inis todos estão acostumados com a situação. Aí a gente tem aqui rapidinho uma apresentação sobre o Auri e o Ini, e como eles estão tendo alheios um ao outro e à sociedade. O Auri, especificamente dele, a gente percebe desde o primeiro episódio que ele tem uma relação problemática com dor, né? A gente descobre depois os motivos. Eu não sei até onde vocês assistiram, então, né? Mas a gente percebe que ele tem esses problemas, ele está enfrentando um episódio depressivo, uma depressão. Então, ele está sempre se escondendo disso, tanto que esse foi um dos motivos dele ter entrado, né? Foi o maior motivo, na verdade, dele ter entrado para a indústria Lumo. Aí tem essa questão da anestesia emocional, que além dele passar 8 horas, mais ou menos, do dia dele sem sentir nada, porque a personalidade dele muda, né? Ele tá no estado de ruptura, ele vira o INI dele. A gente percebe que ele passa muito do tempo dele fora da indústria da Lumo, bebendo em casa, assistindo TV, fazendo coisas que não obrigam ele a socializar, a interagir, a pensar muito sobre a existência dele no geral. E para as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento sobre como a depressão se manifesta na vida da pessoa, percebem que esses indícios estão muito claros, né? Representam muito bem essa questão da depressão, esse quadro depressivo. E ele acredita estar vivendo porque ele não está morto, né? E para as pessoas que estão nessa infelicidade na vida, não está morto é o suficiente para estar vivendo. E porque a irmã dele, não me ocorre o nome dela agora, a irmã dele puxa muito ele para situações interativas, para ele não ficar sozinho, ainda mais agora que ela está grávida, ela fica sempre, a Deva, exatamente. Ela sempre tenta incluir ele nessas questões dela estar tendo uma bebê, e vai mostrar onde ela vai ter o parto, né, vai dar a luz para bebê e tudo mais. Aí a gente tem a questão do INE, que é a vida reduzida ao trabalho, ou seja, você já perde uma grande parcela de qualquer possibilidade de socializar, porque o tempo que você deveria estar socializando, você está trabalhando porque está no ambiente de trabalho. A gente tem uma existência limitada, não preciso me prolongar muito sobre isso, porque a existência deles é o trabalho. Qualquer coisa que eles façam vai ser sempre relacionado ao trabalho deles, tanto que até quando eles conversam sobre a vida de fora deles, geralmente é de uma forma que seja relacionada ao trabalho. Por exemplo, o Dylan.
ele fala que o mundo está em escombros ou que a vida deles deve ser muito ruim porque eles escolheram trabalhar lá e escolheram não largar de nada daquilo. E aí a gente volta para o último ponto, que é a alienação, que é o que eles sofrem. Como a gente vai ter um retrato muito legal dos outros personagens como Ines, a gente vai ver aqui umas situações deles como do Mark como Aure, a parte externa dele, né? Aí a gente trouxe de volta esse slide aqui da aula passada, que é alienação com outros indivíduos. Assim, na relação do trabalho alienado, cada homem encara os demais de acordo com os padrões e relações em que ele se encontra situado como trabalhador. Ou seja, de novo, eles interagem, adultos interagem falando sobre o trabalho, isso faz parte da personalidade deles, se torna uma coisa com que eles podem comentar sobre, porque eles imaginam, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma ocupação, então vamos conversar sobre, em ocasiões sociais. E isso é uma coisa que afasta muito o Mark das outras pessoas, porque ao contrário deles, ele não pode conversar sobre o trabalho dele. Primeiro que, mesmo que ele quisesse, ele não poderia, porque o trabalho dele é uma coisa mais confidencial, tanto que é por isso que falam que exige um processo de ruptura, quanto pelo fato de ele realmente não lembrar, ele não ter noção do que ele faz, nem o próprio INE dele sabe o que eles fazem. Eles sabem que eles olham números assustadores, mas eles não sabem para que isso serve. Eles estão alienados do produto deles. E o Mark de fora está alienado do próprio trabalho dele e, como consequência, ele está alienado dos indivíduos. Tanto que em todas as conversas que o Mark tem, isso aqui é do episódio 1, inclusive, a Devon pediu para ele se encontrar com os amigos dela e do marido, eles começam um diálogo e, do nada, descobrem do nada não, né, comentam, obviamente, que o Mark, ele trabalha para a Lumon, que ele é uma pessoa que passou pelo processo de ruptura, e a situação fica tensa. E as pessoas começam a comentar, tem várias opiniões divergentes, inclusive eles têm breves comentários que denotam ideias políticas, porque, obviamente, a Lumon, ou esse procedimento da ruptura em si, no universo, eu acho isso interessante, inclusive, no universo, ele ainda é uma coisa relativamente nova. Então, as pessoas ao redor da sociedade em que ocorre isso ainda estão aprendendo a lidar com essa situação. Ou seja, ainda tem um debate sobre se isso é realmente ético, se as pessoas deveriam fazer isso, os políticos ainda estão debatendo se deveriam proibir isso ou regulamentar de alguma forma. E um dos comentários que fazem nessa mesa é, então a gente já sabe para quem ele vota e tal, ou seja, definitivamente para as pessoas que estão tentando legalizar totalmente essa ideia da ruptura. Ele fica desconfortável, as pessoas ficam desconfortáveis porque ninguém ainda sabe lidar com a situação direito. Ele não gosta que comentem disso, até porque, de novo, ele tomou essa decisão, principalmente baseada em fatores emocionais, porque ele estava no quadro depressivo dele e ele não estava conseguindo lidar com essa ideia. E ele fez isso para se afastar dele mesmo, para se afastar da realidade. E ele fica desconfortável de trazer isso à tona, ele não consegue. Quando pergunta por que ele começou a trabalhar lá, geralmente ele fala, é por causa do salário e tudo mais. Tanto que não tem nada a ver com o trabalho que ele escolheu fazer realmente, antigamente, porque antigamente ele era professor de história, se eu não me engano. Então, realmente gera esse afastamento dele consigo mesmo e dos outros. Aí a gente tem algumas outras Carol, coisas aqui. perdão, é porque a Fernanda acabou de chegar e aí ela pode partir daqui, tá bom? Tá bom. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite. Desculpa, porque a minha internet simplesmente caiu durante a minha, a minha fala. Então, alguém pode botar no meu slide, por favor? O terceiro? É do Mark Scott. Só um minuto. Esse aqui, Fernando. Se vocês quiserem, eu posso falar desde o começo, todos os meus slides. Dá tempo?
Você pode começar daí, pode ser. Daqui? Pode ser. Uhum. Tá. Então, bom, eu ia falar sobre o Mark Scott, né, que é o protagonista principal da série Ruptura. Então, eu vou falar um pouco sobre as duas identidades dele na, na série. Primeiramente, o Mark Out. Bom, o Mark Out, né, ele meio que vive, é o que vive fora da Lumon, né? Ele carrega um profundo sofrimento pela suposta morte da sua esposa, né, a Gemma. E a sua rotina, ela é marcada pelo isolamento, né? Ele bebe com frequência, ele evita contato social. A sua irmã, ela demonstra preocupação, né, constante com o seu estado emocional depois da perda. E a escolha pela ruptura não acontece porque ele ama trabalhar. Ela acontece porque trabalhar tornou-se a única forma de deixar de sentir a dor durante 8 horas por dia. Então, para o Alt, a Lomon, ela funciona como uma espécie de anestesia emocional. Então, durante o expediente, ele acredita que não vai sofrer, né? Mas a série ela demonstra que essa solução possui um enorme custo. Então, o Alt ele representa uma realidade muito presente atualmente na nossa sociedade. Muitas pessoas elas utilizam o trabalho como forma de escapar de problemas pessoais. Então, após perdas, né, separações, ansiedade, né, depressão como as pessoas sofrem, algumas mergulham completamente na rotina profissional. Então, o trabalho ele deixa de ser apenas uma fonte de renda e passa a funcionar como uma distração, como uma fuga, né? Como um mecanismo para evitar enfrentar emoções difíceis. Então, a série questiona essa lógica, né? O sofrimento ele realmente desaparece ou ele apenas é adiado, né? No caso do Mark, a dor ela continua existindo, ela apenas deixa de ser percebida durante parte do dia. Então, outro aspecto importante também que o Alcher acredita que está vivendo normalmente. Então, ele possui uma família, né? Ele tem amigos, ele pode sair de casa, ele pode decidir seu futuro. Então, existe uma parte inteira da própria vida do Mark que é completamente desconhecida por ele. Então, todos os dias ele entrega 8 horas da sua existência para uma empresa sem saber absolutamente nada sobre aquilo que acontece nesse período. E essa falta de conhecimento, ela representa uma ruptura da própria realidade. Então, ele deixa de conhecer integralmente a própria vida. Agora, mais um pouco sobre o Marquini, né? Que a vida dele é totalmente reduzida ao trabalho, né? Se o Alt ele utiliza o trabalho como fuga, o INI ele representa aquilo que sobra quando uma pessoa existe exclusivamente para trabalhar. Então, o INI ele já nasce adulto, ele não tem passado, ele não tem lembranças, ele não tem uma família, ele não tem infância, e ele não tem escolha. Então, a sua primeira memória é acordar sentado diante de uma mesa dentro da Lumon. E ele tem uma existência limitada, né? Então, essa talvez seja o aspecto mais perturbador, assim, da série, porque o Winnie, ele não existe, não tem uma vida fora da empresa, né? Ele nunca vê o céu, ele nunca vai embora, ele nunca escolhe onde ele quer estar. Então, sempre que ele entra no elevador, ele perde a consciência. Quando desperta totalmente, outro expediente começou já. Então, na prática, toda a sua existência é composta por dias consecutivos de trabalho. Ele não existe finais de semana para ele, não existem férias para ele, não existem feriados. Então, a sua realidade inteira se resume aos corredores da Lumon. E como a Carolina está falando de alienação, é uma parte muito importante do INE, porque ele é totalmente alienado, né? O trabalho do Mark, né, no Macro Data Refinamento, ele reforça essa crítica, né? Ele organiza números diariamente, né? Só que ele não sabe o significado daqueles números, qual é o objetivo do trabalho dele. Quem vai ser beneficiado com aquilo, qual é o impacto que a atividade que ele produz faz, né? Então, ele apenas segue os procedimentos estabelecidos pela empresa dele. E essa situação representa uma forte extrema de alienação, uma forma extrema de alienação. O trabalhador ele executa tarefas sem compreender seu verdadeiro propósito. E embora sejam a mesma pessoa, né, biologicamente, o Alt e o Yin, eles têm
interesses completamente diferentes. O Alt, ele acredita que tomou uma boa decisão a realizar a ruptura, e o Winnie, ele nunca teve uma escolha, ele nunca teve a oportunidade de escolher. Então, enquanto um utiliza a ruptura para aliviar a própria dor, o outro, ele vive preso em uma realidade da qual ele nunca pôde escapar. Então, essa diferença levanta uma importante questão ética, né? O Alt realmente possui o direito de decidir, né, pela existência do Winnie, ou ele está criando uma nova pessoa, né, condenada a viver apenas para trabalhar? Pode passar outro slide. Alguém pode passar? O meu desconectou aqui. Se alguém estiver. Obrigada. Eu passei. Bom, mesmo vivendo num ambiente totalmente controlado, né, o Winnie, ele começa a construir a sua própria identidade. Então, no início da série, o Mark, ele parece aceitar completamente a realidade imposta pela empresa, né? Então, ele segue as regras da empresa, ele cumpre as ordens, né? Ele confia totalmente na empresa, ele acredita que o sistema em que ele está inserido funciona da maneira correta. Então, isso acontece porque a sua identidade ainda está em formação. E diferente do Alt, né, que possui décadas assim, de experiências acumuladas, de vivências, o Winnie, ele nasce sem qualquer referência sobre o mundo. Então, ele não possui memórias, ele não possui uma história, ele não possui uma experiência anterior que ajude a questionar aquilo que acontece ao redor dele. Então, por isso, inicialmente, ele aceita a realidade apresentada pela empresa, né, como se fosse a única realidade possível. E aí começa o surgimento da individualidade dele, né? Ao longo da série, né, ele ele começa a desenvolver características próprias, né? O Marquinhos, ele cria laços com o Dylan, com a Halle, ele sente empatia, ele protege os colegas, ele toma decisões por conta própria. Ele começa a fazer perguntas, né? Essas atitudes, elas demonstram que ele não é apenas uma extensão do Alt, né? Ele está se tornando uma pessoa com personalidade própria, né? Esse processo é importante porque ele desafia a principal justificativa da Lumon. A empresa, ela trata os zines como se fossem ferramentas de trabalho. Então, se eles desenvolvem emoções, amizades, né, desejos, então eles não podem ser considerados simplesmente instrumentos de trabalho, eles são indivíduos. E a influência da Halle ajuda muito, acelera muito essa transformação do Mark, né? Enquanto o Mark ele aprendeu a aceitar as regras da Lumon, a Halle ela se recusa a aceitar. Então ela questiona tudo, ela tenta fugir, ela desafia as autoridades, ela exige algumas respostas. Então, o contato com a Halle faz com que o Mark comece a enxergar aspectos da própria realidade que antes ele considerava normais, né? Então, através dela, ele passa a perceber que a empresa controla a sua vida de maneiras que ele nunca havia questionado antes. Então, a amizade entre eles dois começa a funcionar como um processo de despertar da consciência do Mark. E ele começa a buscar pela verdade, né? Quanto mais informações o Mark obtém, mais a sua identidade se fortalece. Ele deixa de agir como apenas um funcionário, né? Ele passa a agir como alguém que deseja compreender a sua própria existência. E isso é importante, porque a identidade não é construída apenas por memórias, né? Ela também é construída por escolhas. E ao questionar o Lumon, o Mark ele começa a exercer autonomia, né? Ele procura resposta, ele passa a construir a sua própria visão de mundo. Ele começa a afirmar a sua própria individualidade. Então a gente conclui que a história de Mark, né, mostra que o trabalho e a vida pessoal não são dimensões totalmente separáveis. A nossa identidade ela é construída pelas experiências que a gente vive, pelas pessoas com quem a gente convive e pelas memórias que a gente acumula ao depassar dos anos que vivemos, né? E ao dividir essas experiências entre o Alt e o Winnie, a Lumon ela cria duas existências incompletas. Por isso a ruptura da realidade social, né, não se refere apenas a um chip que foi implantado no cérebro, mas a fragmentação do próprio indivíduo. Então a série ela lembra que quando uma organização controla o tempo, ela controla a memória,
a identidade de uma pessoa, ela não está apenas administrando um funcionário, né? Ela está interferindo, né, diretamente naquilo que significa ser humano. E eu posso passar a palavra para a próxima ministrante. Boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir tranquilamente, sem problemas? Deem um ok, se estiver tudo certo. Ok, ótimo. O Nico apresentou todo mundo na introdução, mas vou me reintroduzir. Meu nome é Lucas Ramon, sou estudante do curso de Letras em Inglês. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, à nossa aula. Bom, já que nós estamos falando muito sobre controle dentro de um contexto distópico, é quase que inerente a gente falar sobre controle, e isso acaba atropelando não, isso acaba se fundindo com o outro conceito muito interessante que nós vamos falar hoje, que é o justamente de idealização religiosa, porque quando nós falamos sobre controle humano, geralmente muitos exemplos que nós vemos na literatura, que nós vemos na TV, que nós vemos no cinema, é justamente o uso da religião como uma forma de controle de massas. Só que no caso da série que é o nosso objeto de estudo, Ruptura, essa idealização religiosa, ela ocorre quando corporações ou estados totalitários, eles substituem a religião tradicional por uma adoração sistemática aos seus fundadores, às suas regras ou às suas ideologias. Então, aqui na série, a gente vê que existe uma espécie de adoração a tudo que a Lumon Enterprise, tudo que essa empresa, que é uma espécie de antagonista fantasma, é. Então, a maioria dos personagens, eles é como se fossem grandes adoradores dessa grande imagem, dessa empresa. E, bom, na série, a Lumon, ela não é apenas o local de trabalho dos zines. Para eles, a Lumon, ela é a totalidade do universo. Porque nós precisamos lembrar que eles passam 8 horas do dia deles meio que apenas existindo como robôs. Porque eles não sabem quem eles são e eles não sabem da existência do universo para além das paredes do escritório. E entre todos os personagens dessa série, que todos são muito interessantes. Eu concordo muito com a fala da Carol no começo da fala dela, que ela disse que ela considera todos os personagens protagonistas, e eu concordo muito com ela. Nós temos um personagem específico, que é o Irving Ballas, que é interpretado pelo ator John Turturro. E ele é o exemplo mais complexo desse fanatismo corporativo e religioso que existe dentro da série. Então, todo o arco narrativo dele é a jornada de um devoto que vai desde o seu dogmatismo cego, passando pela crise de fé dele, até a rebelião completa. Então, a partir de agora, a gente vai citar muito algumas cenas dessa série, vai focar muito nesse personagem para abordar alguns conceitos. Na semana passada, nós apresentamos alguns conceitos das séries, e um deles era o manual de conformidade. O manual de conformidade na série, ele é como se fosse a Bíblia desses personagens. E o Irving, ele é o seguidor mais assíduo desse manual. O manual de conformidade para ele não é só um conjunto de diretrizes de recursos humanos. É uma espécie de escritura sagrada mesmo. E o fundador da Lumen Enterprises, que é o Kier Egan, ele assume essa figura de divindade onisciente, benevolente, cujas as palavras devem ser interpretadas e seguidas à risca. Então, o Irving, ele é essa espécie de discípulo que segue cegamente todas essas regras, tanto que no início da série, o Irving, ele é o guardião da moralidade do Departamento de Refinamento de Microdados, que é o MDR, que a gente também viu sobre a semana passada. Tanto que ele é responsável por repreender os colegas por infrações mínimas, e ele encontra paz nessa submissão às regras. E falando muito sobre esse posicionamento dele de ser um adorador devoto, a gente fala um pouco sobre a ala da perpetuidade,
existe dentro da série. Quando os funcionários, os personagens visitam essa ala, esse espaço ele funciona como se fosse uma espécie de catedral. Então, ele é meio que um santuário arquitetônico que é focado no culto à personalidade dos CEOs dessa empresa, que são a família Eden. E o Irving, ele é como se fosse a ovelhinha favorita desses pastores, que são a família Egan. Então, ele está sempre ali e ele recita as citações do Keir Egan com uma devoção emocional e uma reverência quase messiânica. Tanto que na série, dentro da Perpetuidade, existe uma estátua de cera do fundador da série, e por vários momentos ele se pega encarando essa figura como se ele fosse um fiel observando a imagem de um profeta. E como a gente está falando muito sobre como algumas instituições usam a religião como forma de controle, não só a religião é usada para controlar massas, como também a arte é usada para fazer isso. E aí já nós podemos passar para o próximo slide. Hoje nós vamos falar da arte usada como um dogma e o controle sobre as massas também, usando o sentimento de medo. Dentro do conceito de distopia, as religiões, né, entre aspas, elas frequentemente usam o medo do outro, ou o medo do desconhecido, para manter os seus seguidores unidos e totalmente submissos. E dentro da série, a Lumon, ela faz isso através da arte. Então, a gente vê que eles utilizam pinturas não só como uma expressão livre, ou melhor, eles não usam isso como uma expressão livre, mas eles usam como vitrais doutrinários que contam uma espécie de história sagrada, que é totalmente manipulada para que os trabalhadores, para que os funcionários da empresa, eles não tenham acesso nenhum ao mundo real. E dentro do universo da série, o outro, o estranho, é o departamento de ótica e design, ou abreviadamente chamando OID. E um dos pilares da doutrina que o Irving acredita, inicialmente na série, é que esse departamento de ótica e design, ele é indigno de confiança e ele é intrinsecamente mau. Então, quando a gente vê uma cena do Irving analisando a pintura The Green Barbary of ONZ, ou a Feroz Bárbara de OID, nós vemos esse dogmatismo visual em ação. Então, essa obra que ele fica encarando, ela é uma peça de uma propaganda que mostra supostos trabalhadores da OID massacrando os membros do MDR, que é o setor onde o Irving trabalha. E esse personagem ele internaliza essa arte para justificar o medo dele, e ilustrando como o sistema ele usa mitologias violentas e mentiras históricas para isolar diferentes núcleos, diferentes seitas dentro da empresa. E no próximo slide a gente tem um pequeno frame da série, que é justamente desse momento específico, onde o Irving ele está observando essa pintura e ele está falando sobre como esse departamento, né, a OID, é um departamento cruel, um departamento indigno de confiança. Isso exemplifica muito esse conceito do uso da arte, de figuras históricas que foram totalmente deturpadas para serem usadas como formas de controle sobre as pessoas. Só que justamente a partir desse momento, desse ódio que o Irving tem pela OID, ele acaba conhecendo o personagem do Burt Goodman, que é interpretado pelo Christopher Walken, que ele aparece nesse frame que vocês estão vendo agora. Ele está à esquerda do Irving, é esse querido com grandes entradas na cabeça. E é justamente com a entrada desse personagem que começa esse arco de redenção do Irving. Então nós vamos passar para o próximo slide, porque a partir desse momento da série, quando o Irving... inclusive, gente, quase esqueci, a gente tem essa que é a pintura que o Irving observa na série. Essa que é a grande barbaridade da OID, que mostra os funcionários desse departamento de ótica e design
torturando e agredindo os funcionários do EGDR, que é o setor onde o Irving trabalha. Então, é uma pintura super grotesca, muito violenta, que vocês podem ver, acredito eu, com detalhes. Tem pessoas sendo esfaqueadas, tem pessoas sendo devoradas. Então, é uma imagem totalmente real, mas assustadora, e é justamente através do sentimento de medo e agonia que ela causa que a Lumon consegue ter controle sobre os seus discípulos, né? Entre aspas. Agora sim, podemos ir para o nosso próximo tópico, que é justamente o amor como heresia e o despertar desse personagem. Então, como eu disse, a desconstrução do fanatismo do Irving, ela não ocorre através apenas da lógica, desse clique que ele tem de que ele está sendo irrealista, mas ela vem através da emoção, porque ele conhece o personagem do Burt Goodman, que, ironicamente, ele é o chefe do temido departamento de O&D, e justamente esse personagem, o Burt Goodman, ele é o grande catalisador da crise teológica do Irving. Porque o que acontece é que o Irving acaba se apaixonando pelo personagem do Burt, e meio que o personagem acaba se deparando com uma falha gravíssima nos conceitos que ele tem, nessa doutrina que ele segue. Porque, como eu disse, ele acredita que os funcionários desse setor, né, da OID, eles são pessoas vis, eles são pessoas cruéis. Só que quando ele conhece o Burt, e o Burt é um cara gentil, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa afetuosa, ele acaba se vendo em impasse, porque se os membros da OID são uma espécie de demônios dentro dessa empresa, e que eles são violentos, como foi descrito na pintura e nos textos do fundador daquela empresa, então como Burt pode ser essa pessoa boa que ele conhece? E isso bate diretamente de frente com os dogmas que o Irving tem, né? Porque esse romance entre os dois, ele floresce de forma furtiva nos corredores e na estufa da Lumon, e isso representa essa grande desconstrução desse personagem e esse sentimento que existe entre os dois como uma espécie de heresia, porque nós estamos falando que a Lumon é esse antagonista fantasma e ela como se fosse o deus deles, né? Um deus místico, algo que eles seguem, os funcionários seguem cegamente de forma de forma quase que fanática, principalmente o Irving. O Irving, ele é essa espécie de fanático religioso que segue as regras de forma muito árdua, que nunca está fora da linha, inclusive é o responsável por manter os outros funcionários dentro da linha, só que ele acaba se aproximando, se apaixonando justamente pela pessoa que ele considera uma inimiga, que é uma inimiga não só para ele, mas para todos aqueles que fazem parte da mesma doutrina que ele. Então, a gente pode passar para o próximo slide, porque tem justamente uma cena do Irving e do Burt juntos, que muito divertido de acompanhar esse núcleo específico da série, deles dois, porque existe muitas cenas onde eles interagem juntos, e justamente em uma das cenas, o Irving, ele segura a mão do Burt. E essa cena, apesar de ser, entre aspas, simples, ela é uma cena muito simbólica se a gente for levar em consideração todos os conceitos que a série foi construindo até então, porque isso mostra como se o Irving estivesse cometendo um grande pecado contra os Kier, né? Contra toda essa fundação, contra toda essa empresa que ele segue de forma tão leal. Então, essa lealdade incondicional dele a Lumon e as escrituras, ela é substituída pelo amor por outro ser humano. E é a partir daí que essa religião corporativa, ela perde seu poder, que é a partir do momento que o indivíduo ele prioriza uma conexão autêntica e ele deixa para trás, começa a deixar para trás todos os dogmas que ele seguia cegamente. Já podemos também passar para o próximo slide, já para concluir a nossa linha aqui, que é justamente esse momento de ruptura definitiva do personagem do Irving, e também para falar um pouco sobre o ápice dele, né? Porque o ápice do Irving também é um personagem, uma fração do personagem muito interessante que nós vamos abordar um pouco também. A série, no geral, ela tem muitas
teses é extremamente interessante, mas uma das teses finais dela sobre essa idealização religiosa no contexto de ruptura é que a doutrinação mental ela não consegue apagar completamente o espírito ou o trauma humano. Então, o INE do Irving, ele destrói a própria fé por causa do amor. Já o out dele, que é essa versão que vive no mundo exterior, ele canaliza toda essa agonia existencial. Então, no mundo real, né, nós vimos que o out do Irving, que é a pessoa que ele é, de fato, de verdade, é um homem extremamente solitário, que escuta Motorhead no último volume, ele bebe enormes quantidades de café para não ter que dormir, e um detalhe interessante sobre ele é que ele pinta obsessivamente uma única imagem em uma tela preta. A gente pode passar para o próximo slide, que tem essa pintura que ele faz na série, e essa pintura, ela revela essa pintura de um corredor escuro que desce para uma porta de elevador e que tem uma luz vermelha bem no fundo. E essas pinturas, e o Irving ele realiza essas pinturas, mas ele não sabe o que significa. Ele não tem nenhuma lembrança do que é esse lugar. E esse lugar nada mais é do que o testing floor, ou seja, o andar de testes da Lumon. É como se fosse o inferno daquele lugar, um lugar de tortura, um lugar de agonia. E essas pinturas que ele faz, que ele não faz ideia do que significa, elas provam que, apesar de todo o verniz celestial e as regras pacíficas do culto, né, dessa seita, entre aspas, que o Zygmunt constrói, a verdadeira essência da Lumon é o tormento psicológico. Então, o subconsciente do Irving, ele sangra através da amnésia. Então, ele começa a manifestar essa verdade que essa falsa religião tentou esconder. Então, essas pinturas que ele realiza durante a série, desse corredor escuro e ameaçador, é como se fosse o subconsciente dele colocando para fora toda essa tortura que ele também passa no decorrer do arco dele como personagem. Então, o Irving ele é um personagem muito interessante, ele é um personagem muito bem escrito, muito bem interpretado também pelo ator que foi responsabilizado por ficar com esse personagem, e a evolução dele, ela demonstra que a idealização religiosa distópica, né, esse conceito que a gente está abordando aqui, por mais forte e calma, gente, vou conseguir, institucionalizada, saiu que seja, ela acaba cedendo diante de duas forças indomáveis da natureza humana, que é essa necessidade de conexão autêntica e justamente essa teimosia do trauma subconsciente, que é essa coisa que mesmo quando o personagem tenta tapar de todas as formas os traumas que ele tem, ele acaba vazando de alguma forma no decorrer da série, no decorrer da construção dele como personagem. E por aqui eu concluo a minha fala, espero que todos tenham entendido, e já deixo para minha colega continuar com a nossa aula. Meu Deus, cadê minha câmera? Olha, gente, eu voltei agora para falar do meu personagem realmente, que vai ser o Dylan Dee, que é a manutenção da disciplina no ambiente corporativo. Ou seja, a gente vai explorar como o personagem dele é um retrato dessa manutenção de disciplina. Aí eu trouxe uma frasezinha aqui da Grant, que é: quando se utilizam incentivos, não há necessidade de convencer as pessoas de que os objetivos coletivos são bons ou de motivá-las a buscar tais objetivos por meio de argumentos racionais, convicções pessoais ou motivações intrínsecas. Ou seja, a gente vai explorar a parte dele que é obcecada pelos incentivos, né? Pelas perks, que chamam no inglês, que são aqueles presentinhos que a Lumon concede aos personagens, aos funcionários deles, principalmente do refinamento de macrodata, toda vez que eles conseguem cumprir uma meta, né?
Se eles conseguirem cumprir 25%, eles ganham uma borracha, 50% aquela armadilha de dedo chinesa, 75% eles ganham uma experiência de dança e 100% eles ganham um desenho deles mesmos, uma caricatura. Ou seja, a gente vai explorar como eles utilizam desses prêmios, desses brindes que os funcionários ganham para controlar, né, para disciplinar os funcionários. A gente vai usar o Dylan porque, entre os 4 principais, ele é o mais obcecado por essas coisinhas. Ou seja, é uma outra forma de controle, porque, por exemplo, o Irving, ele é muito apegado à filosofia da empresa, né? Que é uma questão que beira o religioso, e ele fica muito próximo disso, ou seja, é o motivo para ele continuar fazendo o que ele faz. O Mark, ele está lá fazendo o que ele faz porque é o que tem para ele, porque ele é INE, não tem como ele sair, e porque ele gosta muito dos colegas de trabalho dele. Ou seja, essa afinidade, essa familiaridade ajuda ele a se manter no controle. Tanto que é por isso que o Miltic, por exemplo, é muito amigável, para manter estabelecer essa afetividade entre os funcionários. E no caso do Dylan, apesar dele gostar muito deles e dele acreditar em certas coisas que a cultura da empresa diz, como aquele problema do optics e design, né? E o que mais influencia ele a cumprir o trabalho dele são esses prêmios. A gente vai ver eles a partir de 3 perspectivas. A primeira é do Taylorismo ou da administração científica, que é só outro nome para Taylorismo. O Taylorismo, ele foi desenvolvido numa época em que os funcionários das fábricas, eles não estavam trabalhando tanto quanto os donos de fábrica achavam que eles poderiam trabalhar, porque eles sabiam que se eles se esforçassem para trabalhar 2 vezes o necessário, ou seja, fazer o trabalho que 2 funcionários poderiam fazer confortavelmente, metade deles seria despedido, e eles não receberiam lucro nenhum por causa disso. Então, eles estavam o Taylorismo foi uma forma de incentivar as pessoas a trabalhar tanto quanto os donos de empresa acham que elas podem trabalhar. E aí, as bases do Taylorismo são planejamento, preparo, controle e execução. A gente vai se concentrar mais na parte do controle. Mas tudo isso envolve a questão dos prêmios, porque tem que planejar, tem que preparar os prêmios. E aí o controle é verificar sempre, né, se as pessoas elas estão mantendo aquele padrão de produção, e a execução é presentear elas. Aí eles vão desenvolver uma técnica chamada iniciativa e incentivo, ou seja, eles vão receber incentivos se eles tiverem a iniciativa de trabalhar mais. Por exemplo, todo mundo recebe salário mínimo, mas se o vendedor ele conseguir vender mais do que os outros, ele vai receber um salário a mais, um crédito a mais monetário. No caso, como os INES eles não conseguem usar dinheiro para nada porque eles não têm como ser da empresa, eles recebem prêmiozinhos, brindes. E eu trouxe uma frase aqui de novo da Gant. Como levar as pessoas a agir em conformidade com os seus interesses quando seus hábitos tendem para a direção oposta? Ou seja, os hábitos seriam a pessoa ter lazer. Por exemplo, o Irving gostar de passear e ver o Burt. Os outros, o Dylan, ele gosta de ler o livro dele. A Halle, ela não quer trabalhar de jeito nenhum. E o Mark, se ele pudesse, ele só ia gostar de interagir com todo mundo. Ou seja, como é que a gente ia tirar esses hábitos e incentivar eles a fazer o que eles precisam fazer na empresa, que é trabalhar, que é fazer o refinamento da macrodata, com esses prêmios? E a gente tem um exemplo disso com essa publicidade de ruptura que tem no TikTok em inglês deles. Aqui em cima está escrito aproveitar os frutos do seu trabalho. E é uma festa do waffle, que é para a pessoa que mais ajudou, né, a fazer as coisinhas. Ela pode escolher alguém para aproveitar a festa do waffle, e no caso a pessoa que escolheram foi o Dylan. Então tem muito, o Taylorismo ele pega muito nessa questão de prosperidade. O objetivo da produção é fazer o dono da empresa prosperar, porque ele recebe todo o ganho. Mas se o funcionário não prosperar junto, ele não vai querer fazer isso. Então, esses incentivos, eles dão a sensação que a pessoa está prosperando junto com o dono da empresa. Ou seja, ele não vai receber dinheiro, ele não vai fazer parte da família Egan, realmente, ele não vai ser uma pessoa que vai ficar conhecida na história. Mas ele vai ganhar os prêmiozinhos dele. Ele vai ter a festa do waffle.
Então, ele está prosperando, de uma certa forma. Principalmente na visão deles, que não tem contato com a sociedade real. Outra perspectiva que a gente pode analisar isso é o behaviorismo ou psicologia comportamental. É a mesma coisa, gente. O behaviorismo é... A gente se apega mais na questão do inglês, né? Que é behavior, que é comportamento. Psicologia comportamental é em português. O behaviorismo, ele é uma vertente da psicologia que diz que a gente pode condicionar uma pessoa a agir de certa forma com base em consequências externas dela. Ou seja, se uma criança ela corre muito e um dia ela cai, ela vai correr menos porque ela vai ralar o joelho, ela não vai gostar daquilo. Aquilo foi uma consequência externa de um comportamento dela que reforçou que ela não pode correr, que forçou um comportamento. Ou, no caso, evitou ele, né? Porque ela vai parar de correr. No caso dos prêmios, dos incentivos que a Lumon oferece para os funcionários, eles são um reforço positivo. O que é? O reforço positivo é quando você faz uma coisa que, nesse caso, a instituição da Lumon, né, a empresa, ela quer que você faça, você vai receber uma recompensa. Porque o seu cérebro vai processar. Eu fiz uma coisa boa e eu ganhei uma coisa boa porque eu fiz aquilo e eu gostei dessa recompensa. Deu um choque de dopamina, por exemplo, no meu cérebro, então eu vou continuar fazendo isso. E aqui a gente tem os tipos de prêmio que eles recebem, né? Que é a finger trap, né? A armadilha de dedo chinesa. E as caricaturas de 100%. A gente percebe que aqui embaixo está escrito 100%, porque foi a quantidade que ele concluiu. As caricaturas dele, que tem sempre alguma coisa envolvida com praia. Aqui ele está na questão de bronzeamento e aqui ele está surfando. Ele gosta muito desses conceitos, inclusive. E a gente tem uma frase. Um incentivo é aquela substância ou aquele objeto no ambiente que satisfaz uma necessidade, isto é, que reduz uma pulsão. Isso aqui foi escrito pelo Hull. Ele é um psicólogo comportamentalista que trabalhava, inclusive, nessa questão corporativa de como você poderia aplicar isso nas empresas. E essa pulsão, o que é? De se sentir reconhecido. E no caso da Lumon, que os INES eles não têm propriedade nenhuma porque eles não existem fora de lá, de sentir que eles têm algo. Ou seja, eles se sentem reconhecidos porque, poxa, eu cumpri aquilo e as pessoas sabem que eu cumpri. Tanto que o Dylan ele gosta muito de se gabar que ele tem mais perks, né, mais premiações do que todo mundo. E isso é uma coisa, é uma pulsão que os seres humanos têm a necessidade de serem reconhecidos. E eles têm a necessidade de ter algo que eles possam chamar deles, né, de ter algo que pertence a eles e se sentirem pertencentes. E nesse caso, os prêmios eles também reduzem essa necessidade, porque agora é dele. Tanto que quando a Hayley está mal, ele sugere emprestar uma das armadilhas de dedo chinesa para ela, porque ele entende que aquilo é uma necessidade do ser humano, de ter algo, de se sentir importante tendo aquilo, né? Ou seja, ele fala, eu vou emprestar para ela se sentir melhor. Isso é muito fofinho, inclusive. Mas a gente tem aqui mais uma perspectiva. E a próxima, que, se for, ótimo, é o salário por peça. O salário por peça, ele é um conceito desenvolvido por Marx, que aí já volta mais para uma questão de alegoria, porque não é um salário em si. Os índios, eles não podem receber salário. Mas a ideia do salário por peça é que você vai receber o equivalente à sua produção. Ou seja, geralmente as pessoas elas trabalham pelo salário mínimo, ou seja, se trabalha 30 dias, você recebe aquilo. Tem pessoas como professores, por exemplo, que recebem por hora-aula, ou seja, você dá aula por 45 minutos, 50 agora, e você recebe uma quantia de dinheiro. E tem gente que trabalha por produção, por quanto a pessoa produz. Ou seja, se você trabalhar numa fábrica de sapato e você fizer 50 pares de sapato, você vai receber uma quantia. Ah, mas eu fiz isso em um mês, eu fiz isso em uma semana, não importa. O importante é que você fez 50 pares de sapato e você vai receber aquilo pelos 50 pares. Então, se a pessoa demorar um ano para fazer 10 pares de sapato, ela vai receber a mesma quantidade que ela receberia que uma pessoa que demorou uma semana para fazer esses 10 pares. Tudo bem? E a ideia, o Marx ele desenvolve esse conceito, mas é um conceito do capitalismo. Ele só está explorando isso, né? Ele deu um nome para essa situação, para esse evento. E aí ele fala que
esse tipo de salário, esse tipo de recompensa, ele gera um esforço extra. Porque é claro que a pessoa vai querer produzir o máximo que ela puder no menor espaço de tempo, porque ela quer receber o máximo que ela puder. Tanto que o Dylan, ele tem mania de ficar até mais tarde na empresa, refinando as macrodatas dele, para ele conseguir cumprir a porcentagem necessária para receber os prêmios. Já aconteceu em várias cenas dele falar que ele ia ficar até mais tarde fazendo isso, e ninguém estranhou, justamente porque é um costume dele. E outra coisa que isso prega é a meritocracia. Isso até faz com que eles tenham uma certa competição entre si, porque eles acham que eles estão prosperando. A gente volta lá para aquele conceito do início de prosperar, do Taylorismo. Eles acham que eles estão prosperando porque eles fizeram aquilo, eles se esforçaram para fazer aquilo naquela quantidade de tempo para conseguir receber o salário, então eles mereceram aquele dinheiro deles. E as pessoas que não trabalham tanto quanto eles não merecem aquele dinheiro, ou aquele prêmio, no caso. E a gente tem uma frase aqui, do Marx. Proporciona à individualidade o sentimento de liberdade, independência e o autocontrole dos trabalhadores, o salário por peça, no caso. Por que isso se aplica no prêmio, né, na questão do incentivo da Luma? Porque proporciona individualidade, ou seja, uma pessoa que ela ganha uma caricatura, por exemplo, ela se sente mais como um indivíduo realmente do que as outras pessoas, porque até o momento elas seriam só trabalhadoras. A perspectiva de se ver numa situação não trabalhista, surfando uma onda, por exemplo, acrescenta um pouco de individualidade no imaginário do trabalhador do aluno. O sentimento de liberdade, porque ele se sente livre ao ter algo que pertence a ele, não é mais da empresa, é dele agora. Independência, porque ele sabe que se ele produzir, independente do resto do refinamento de macrodata, produzir ou não, ele vai ganhar o prêmio dele. Volta para a meritocracia e para o individualismo, né? Individualidade. E autocontrole dos trabalhadores. Por que autocontrole? Porque a gente volta na questão do behaviorismo, do reforço positivo. Ah, ele poderia ficar o dia todo só conversando e desenhando e fazendo teorias sobre como o mundo lá fora é extremamente apocalíptico, que ele gosta de fazer. Mas ele não vai fazer isso, porque ele tem um reforço positivo dos prêmios, ou seja, ele vai criar um autocontrole, vai disciplinar ele a querer trabalhar para poder receber a recompensa, para poder receber o salário dele, que são os prêmios. E aqui a gente tem um exemplo de novo, que é da publicidade do TikTok de ruptura, em inglês, que fala, essa propaganda específica que eu usei no outro exemplo também, ela é um dia na vida de trabalhador da Lumon sobre o Dylan, tem sobre os outros personagens também. E aí tem aquele que a gente viu, e tem esse agora, de 9 horas da manhã, estabelecer dominância sobre os seus colegas de trabalho. Por que estabelecer dominância? Porque aqui fala, eu ganhei os 4 dos 5 incentivos que existem. O último que faltava era a festa do álcool, se não me engano. Ou seja, ele está se gabando, ele está dizendo, eu sou melhor que vocês, porque eu trabalhei, eu fiz esse esforço extra para receber essa recompensa, que foi equivalente à minha produção, e eu mereci. É a meritocracia, né? Ou seja, ele é individual, ele se sente separado do resto, né? Ele adquire individualidade por ter aquilo. Ele tem um sentimento de liberdade, que ele é mais livre do que os outros, porque os outros são apenas trabalhadores, e ele não, ele já tem no imaginário dele que ele em algum momento está tufando, porque ele recebeu uma caricatura disso. Ele tem independência, porque independente do quanto eles produzirem, ele vai continuar sendo melhor e ele vai receber recompensa. E ele tem autocontrole, porque ele está sempre se esforçando, né, ou querendo ganhar mais, então ele está sempre se focando nisso. Ou seja, a gente tem todos as tipos de atividades que a gente poderia querer para dizer que isso é uma alegoria do salário por peça. Mas é isso, todas as perspectivas se encaixam de alguma forma na ideia de disciplina, né? A gente vai passar agora para a Cibele, falando da Rede. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem, me vendo?
Eu trouxe já adianto alguns vídeos aí nos meus slides, e aí eu espero que a internet colabore para a gente assistir. São algumas cenas aí afins ilustrativos. E agora, para finalizar, né, caminhando aí para o final da aula, a gente vai falar da última personagem, última protagonista desse grupo, que é a Halle Yar. E aí eu já trago, né, logo no começo, que teremos alguns spoilers, mas eles são importantes para a gente pensar um pouco essa personagem e pensar ela como ali um símbolo, uma forma de resistência contra esse sistema. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, que a Halle Yar, a externa dela, a Auri, é simplesmente a Helena Eager, que nada mais é do que a filha do dono das indústrias Lumon. E para além de um simples spoiler, digamos assim, né, a gente tem essa relação entre a Halle e a Helena como a relação mais destacada, a relação mais trabalhada, principalmente na primeira temporada. Na segunda, a gente vai ver aí, para quem já assistiu, uma relação maior entre os dois Marks, a gente tem até aí uma cena bem icônica entre os dois conversando na segunda, mas como a gente está dando esse curso de uma forma introdutória e focando principalmente na primeira, a gente pode dizer que a relação entre elas duas, entre a Halle e a Helena, é nesse momento a relação mais importante, porque é justamente o conflito entre essas duas personagens que faz a gente questionar, que faz a gente pensar os limites éticos aí do processo da ruptura em si, né? Se, afinal de contas, a ruptura cria duas pessoas diferentes em um mesmo corpo, elas duas são ou não a mesma pessoa, né? Até que ponto uma é a outra, ou uma pode dizer que não é a outra, né? Então, a gente tem aí ao longo da primeira temporada e logo nos primeiros episódios, né, a gente vai ver que a Halle odeia a Helena, né, por N situações, a gente vê em vários momentos a Halle afirmando que não é a Helena, né, e aí isso faz com que nós mesmos pensemos, né, se realmente é ou não a mesma pessoa, até que ponto esse processo da ruptura, ele é tão drástico assim, né. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, para esse momento, para falar sobre a Halle, o principal argumento que eu vou trazer aqui, então, é que o grande trunfo da série, ele não está só em mostrar essa fragmentação da mente, essa divisão pelo processo, né? Mas sim o controle, de fato, dos corpos dessas pessoas, né? Então, a gente tem a criação por parte dessas corporações, através da tecnologia, de seres, então, que seriam híbridos, né? Como eu trago aqui, um híbrido de máquina e organismo natural, né, de tecnologia e natureza. E esse híbrido seria, então, ali o ponto para a grande manipulação, para o grande controle dessas corporações. A minha fala aqui, por isso até eu trouxe aqui a referência do artigo, a minha fala aqui vai ser basicamente baseada no artigo aí da Robinson, onde ela fala justamente sobre isso, ela faz uma análise muito bacana para quem consegue ter uma leitura em inglês e para quem tiver mais interesse em aprofundar essa temática, eu super sugiro. E ela segue justamente desse argumento, né, de que o grande ponto da série está no controle dos corpos desses personagens. Passar aqui. Beleza. E aí, para isso, a Robinson, ela parte de um trabalho anterior ao dela, que é o Manifesto Ciborgue. O Manifesto Ciborgue, ele é um ensaio bem famoso nos estudos feministas, escrito pela Donna Haraway, que é uma filósofa, pensadora feminista. E nesse ensaio, a Haraway, ela defende, né, que, de certa forma, somos todos ciborgues. Ela usa essa figura clássica da ficção científica, que é o ciborgue, para discutir, para argumentar que a relação entre o humano e a natureza, a relação entre o humano e a máquina, entre o humano
e a cultura, entre o físico e a tecnologia, todas essas relações, elas não são polos opostos, elas não estão separadas, pelo contrário, né? Ela defende que essas relações são inseparáveis e que isso gera identidades híbridas nos sujeitos, nos seres humanos, né? Então, a Donna Haraway, ela é extremamente contra conceitos essencialistas. Então, seja para falar sobre gênero ou outras categorias, né? Então, ela, por exemplo, não acredita numa divisão, por exemplo, do que o que é mulher é isso aqui, o que é homem é isso aqui, o que a mulher deveria fazer é isso aqui, e essa outra coisa é de campo do masculino. Para ela, não, né? Para ela, a gente está falando de identidades que são flexíveis, de identidades que são híbridas, que se misturam e que, de forma alguma, existem de uma maneira isolada. E aí ela usa justamente essa figura do ciborgue para falar então, de um sujeito que representa uma forma de resistência. Seria, então, o ciborgue, né, esse sujeito que ele abandona identidades rígidas, sejam essas identidades relativas a gênero, relativas à sexualidade. Esse sujeito, então, ele trabalha e ele existe a partir dessa junção, a partir desse momento de fusão mesmo, de hibridismo, né? E aí, a partir disso, a Dona, ela também argumenta, né, que, então, a grande disputa na sociedade atual, o grande conflito estaria, então, seria, então, o próprio corpo da pessoa, né? Como eu coloquei aqui, o corpo se torna um território de produção e reprodução, seja de sentido, de discurso. E aí ela conversa muito com Foucault, né, quando a gente pensa, então, que já que o corpo ele é um território de produção e reprodução, né, ele é também um território de disputa. E aí a gente pensa, trazendo já de novo um pouco para a série, nessas grandes corporações disputando o corpo dessas pessoas, né, e disputando esse controle, até que ponto esse corpo é propriedade, digamos assim, da própria pessoa, e até que ponto, no momento em que aquela pessoa, aquele sujeito, ela aceita passar pelo processo de ruptura, esse corpo, ele tornaria, então, propriedade das empresas, propriedade das indústrias Lumo. E aí, falando um pouco da personagem da Halle, né, a gente consegue destacar dois comportamentos ali, dois aspectos no comportamento, nas ações dela ao longo da série, principalmente na primeira temporada. A gente tem, a partir da Halle, uma visão de um ciclo de aprisionamento, né? Como eu falei, voltando rapidamente lá na primeira aula, a Halle, ela é a nossa visão, digamos assim. Ela é a nossa perspectiva. A série inicia o primeiro episódio com o primeiro dia de trabalho dela. Então, ao mesmo tempo em que ela conhece o universo da Lumon, nós conhecemos também. A gente tem sempre muito essa perspectiva a partir do novo, a partir da visão dela. E desde o início ali, ela é muito diferente dos outros personagens, que talvez a gente possa dizer que já estejam acostumados àquela vivência ali, que encaram todo o trabalho deles, a vida, a existência, o dia a dia, de uma forma muito mais passiva do que ela. Desde esse primeiro momento, a gente tem, então, a apresentação de uma personagem que é extremamente questionadora, né? Que tem a curiosidade, quer saber, quer entender o que está acontecendo, e faz, de fato, todos esses questionamentos, não só para os seus colegas, como também para a sua chefia, para o Milchick, para a Colbell. Então, ela é essa personagem que está ali para, digamos assim, perturbar o sossego daquele espaço, né? Ela é o ponto de conflito que gera, obviamente, toda a narrativa. E aí a gente tem esse ciclo de aprisionamento, porque ao longo dos episódios, aí eu não sei se todo mundo viu e tal, mas ao longo dos episódios a gente tem diversas tentativas dessa personagem de sair daquele local, porque ela
não está satisfeita com aquela vida. Ela não só não compreende o trabalho, mas ela não compreende o porquê, o motivo dela ter que estar ali sem a vontade, né, contra a vontade dela, né, que ela acredita que ela está ali contra a vontade. Então, a gente tem uma série de tentativas dessa personagem sair daquele local, sair ali do andar da ruptura, ao mesmo tempo são todas tentativas falhas, né? E por isso, do nome do ciclo desse aprisionamento, né? E aí, junto com isso, a gente traz esse segundo ponto, que seria o uso desse corpo como uma arma. Porque aí, quando ela se vê presa naquele local e sem muitas opções do que fazer, ela começa a pensar em como ela poderia se comunicar com a externa dela. E a gente vai vendo que as coisas vão escalonando assim num nível muito rápido, né? Da forma como ela vai tendo ideias para se comunicar. Então, desde, por exemplo, tentar engolir um papelzinho escrito dizendo que ela quer ir embora dali, que ela está insatisfeita, que ela quer sair, ou até mesmo quando ela quebra ali o vidro da porta de emergência do andar e ela tenta colocar o papel para o lado de fora, porque ela já sabe que no lado de fora seria a consciência ali da externa, para a externa ver o papel, ou então quando ela escreve em si mesma que ela quer sair, e aí a gente vai vendo que a coisa vai ganhando uma proporção diferente, uma proporção maior, cada vez que ela percebe que as tentativas dela de sair daquele local, as tentativas de fazer sobrepor a vontade dela em si, não estão dando certo. E aí eu trago para vocês uma primeira cena, eu vou passar aqui, que vai exemplificar para a gente, nesse momento, a questão do ciclo de aprisionamento. Para quem não viu ainda a série ou não chegou nesse ponto, para vocês entenderem como é que funciona esse controle físico das empresas ali com os seus funcionários. What the hell? Hi, Ellie. Oh, what's happening? Great to see you. Your orientation's been so much fun. Where am I? Okay, so sometimes when a new hire is adjusting to a separate space, we help by bringing them here to the stairwell to experience the transition viscerally. Oh no, I'm trying to leave. No, no. It's all part of the process. If you want to spin around and head back in, that should be that. Hey there. What the hell? That's okay. Not a problem. Want to give it another shot? Maybe with a little oomph? Hi. I'm at the stairwell. Então, nessa cena que a gente vê as duas perspectivas, tanto a perspectiva da Halle quanto a perspectiva da Helena, né? E aí o Miltic fala para ela que, na verdade, isso faz parte de um processo de adaptação, de ajuste ali daquela pessoa no andar da Lumon, né? No andar de ruptura. E é muito interessante a gente pensar
tecnicamente no jogo de câmeras que se faz ali nos cortes para dar essa sensação, tanto no caso, para a Halle e para a Helena também, para a personagem, quanto para a gente, de que elas estão em algo sem saída, né? Num beco sem saída, né? E aí é a partir daí que, aos poucos, a Halle vai percebendo que ela não tem controle sobre o corpo dela, né? Porque ela não escolhe, ela, Halle, não escolhe estar ali, né? A externa dela, a Auri, escolhe voltar, mas ela não gostaria de estar voltando, né? E aqui eu trago também no outro slide algumas das cenas em que eu comentei para vocês, né? Que são tentativas, porque a Halle, ao longo da temporada, ela vai tentando fazer barganhas, né? Ela vai tentando barganhando com os outros a saída dela, porque ela quer, de fato, ela entende naquele primeiro momento de que ela não quer estar ali, né? E aí depois a gente vai vendo que as coisas são mais complexas, porque talvez a demissão signifique a não existência, né, daqueles personagens. Mas nesse primeiro momento, a Halle entende que ela quer sair. É o primeiro instinto dela, digamos assim, né? Então ela tenta ali escrever uma frase, ela ameaça cortar os próprios dedos, né? E aí a gente tem essa terceira cena ali, que é quando essas tentativas de fuga, elas chegam a um ponto extremo, né? Bastante dramático, quando a Halle decide, então, que se nada disso dá certo, ela vai se matar. Porque se matar significaria ali matar também a Helena, né? E aí ela escolhe um lugar muito simbólico para fazer isso, que é o elevador, porque ela sabe que justamente ali é o local onde há a transição entre as duas personas, vamos dizer assim, né? Aqui. E aí, nesse momento, antes da gente chegar nesse momento extremo do suicídio, né, a gente tem mais um grande momento de virada para a Halle, que é a interação entre ela e a Helena, né? A Helena, logo após ali a Halle tentar cortar os próprios dedos e tal, a Helena grava um vídeo para falar com a sua interna, né? E aí, nesse momento, a gente tem a Helena colocando-se, como eu coloco aqui nesse trecho, né, nessa posição de divindade perante a sua versão interna, né? Porque, apesar do corpo ser compartilhado, né, a Helena, ela tem muito essa visão de que ela é quem manda ali. Ela é a dona, de fato, daquele corpo. Ela é a pessoa. E a Halle seria só ali um anexo, digamos assim, dela, né? Então, a gente tem... E esse é um ponto muito importante, porque, a partir daí, a relação das duas azeda de vez, né? E aí eu trago também esse momento para vocês darem uma relembrada na cena. Hallie, I watched your video asking that I resign. I also received and responded to your previous request. I assumed that would resolve the issue, but now Miss Cobell says you threatened to cut off your fingers? I understand that you're unhappy with the life that you've been given. But you know what? Eventually we all have to accept reality. So, here it is. I am a person. You are not. I make the decisions. You do not. And if you ever do anything to my fingers, know that I will keep you alive long enough to horribly regret that. Your resignation request is denied. Turn it off.
nesse momento, né, a gente tem, então, essa primeira grande interação entre as duas, onde a Helena fala que ela teve acesso ali a todos os pedidos de demissão e todas as reclamações da Halle, que foram negados por ela, né? E aí ela joga ali o ultimato final, que é eu sou uma pessoa e você não. Sou eu que tomo as decisões e você não, né? E aí a gente volta ali para já ir concluindo um pouco a minha fala, afinal de contas, essa autonomia do corpo como uma grande questão no tecnocapitalismo, né, que é um termo que a dona usa, que justamente seria esse momento do capitalismo onde a gente tem esse destaque maior da tecnologia e essa fusão da tecnologia com o humano, com o natural, digamos assim, né, a tecnologia hiperpresente na nossa vida e dominando também as nossas experiências e a nossa vivência. Então, pensando nessa autonomia do corpo mesmo, no controle do corpo, eu sou ou não dono do meu próprio corpo. E aí eu acho que a série como um todo traz muito essa questão, e especificamente a Halle traz essa questão de uma forma muito forte, né? A autora, ela argumenta que o ciborgue ele não seria esse símbolo de triunfo, né? Não é uma evolução, né? Não é um ser humano evoluído, não é uma evolução positiva assim do ser humano, algo maior que o ser humano, mas sim uma figura que, infelizmente, é explorada pelo sistema, por esse capitalismo, por essas corporações, que, de certa forma, ali tomaram o controle da própria existência das pessoas através dessas figuras, né? E aí a gente trago aqui a última imagem, que é do momento onde, no último episódio, né, a Halle, ela descobre que ela é a filha do CEO ali da empresa, né? E o que dá um nó na cabeça dela e dá um nó na nossa cabeça também quando a gente vê pela primeira vez, né? Porque essa relação delas, que sempre foi tão conflituosa, se torna ainda mais complexa. E é muito interessante a gente ver a Halle como esse símbolo da resistência, como essa forma de resistência, como a gente falou lá no começo, a partir dessa perspectiva, sabendo que ela também, apesar de símbolo, apesar de resistência, ela faz parte e, de certa forma, comanda aquele próprio sistema, né? É uma resistência que vem de dentro do próprio sistema, diferente aí de outros personagens, de outros símbolos que a gente vai ter ao longo da série, de um movimento contrário ao Lumon, que vem de fora e tenta sabotar a empresa e tal, a gente tem esse movimento, essa resistência surgindo ali de dentro da própria empresa, né? E é isso, gente. Essas são as minhas considerações aí para esse momento. Muito obrigada, Cibele. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada, Fernanda. A Carol também, eu agradeço bastante a ela. Ela, infelizmente, teve que sair agora porque é aniversário da mãe dela, então ela precisa ir, né, comemorar. E agora a gente pode abrir para falar mais sobre o que vocês poderiam acrescentar também, participantes. Vocês podem escrever no chat, ou vocês também podem levantar a mão para falar alguma coisa. O que vocês acharam do mini curso ou da série também em si? Eu também tenho algumas considerações para fazer, porque eu sou um grande fã dessa série, eu estou acompanhando ela desde que ela saiu, foi muito legal acompanhar todo o desenvolvimento que teve no fandom também, de pessoas criando teorias e toda a mobilização que teve por conta da estética, e, enfim, de toda a narrativa que se colocou nessa série. Eu gosto muito da Halle, principalmente porque ela é uma personagem feminina e por ela ter essa posição, a gente pode considerar a resistência dela um pouco mais forte, até porque ela meio que encabeça todo aquele movimento, ela que realmente incentiva todos eles a continuarem com isso, né? Porque eles têm certa apreensão, e, enfim, é um ambiente de trabalho que é ruim e é um ambiente que eles não queriam viver a vida toda deles, mas mesmo assim eles ainda se deixam levar por isso e não chegam a demonstrar tanta rebelião assim quanto a Halle até ela chegar, né? Até porque a gente acompanha a história do ponto que ela chegou lá
no departamento, e, enfim, ela que realmente incentiva eles a todos a fazerem isso. Além disso, gostaria de falar também do Irving, porque eu adoro ele também, eu gosto muito da relação dele com religião, principalmente por ser um personagem que é homossexual, e a religião é uma grande forma de opressão para as pessoas que são LGBT, antigamente e agora também, então trazer isso para uma série que é sobre a sociedade, mas que não deixa de uma forma superficial, acho super importante também. Outro personagem que a gente não chegou a falar no mini curso, mas eu gosto muito dele também, é o Miltic, porque ele tem pouquíssima representatividade de pessoas racializadas em séries no geral, e principalmente nos Estados Unidos, e é muito interessante a gente acompanhar a jornada dele no trabalho e como, mesmo que ele esteja nessa posição de poder a mais do que os rupturados, ele ainda sofre por conta da cor de pele dele e tem todas as questões sociais que envolvem nisso. Mostra-se todo o contexto dele e como ele é afetado por todo aquele trabalho também, porque tá que é uma coisa que é um trabalho, é uma empresa que é praticamente um culto e, enfim, tem coisas mais ideológicas, mas para o Miltic também é um trabalho literal, sabe? Não é uma coisa que ele também tem uma afinidade, pelo menos não pelo que a gente saiba até agora, de moral e de religião como os outros têm. E então é muito interessante a gente ver nesse ponto também de outras pessoas outros personagens que são racializados na série, acho interessantíssimo. E por último, a Cobel também, que a gente não chegou a comentar com ela, mas eu gosto muito do personagem dela, apesar de ter um pouco de medo também dela, porque ela é maluca, assim, as coisas que ela faz, os limites que ela ultrapassa. E ela também tem esse ponto de ser extremamente envolvida na empresa, até um pouquinho demais, e se deixar levar demais por isso também. Então, são personagens, todos os personagens de ruptura são interessantíssimos ser analisados, até os que estão ali de escanteios secundários. Essa moça que tá no slide que está agora do Conselho Encerrou a Chamada, ela também é muito interessante por ser alguém racializado que está no poder, assim como o Yuti, enfim, tem toda uma relação entre eles que eu acho também fantástica, que eu espero que a série continue abordando, né? Porque ela abordou um pouco mais na segunda temporada. Enfim, era isso que eu tinha para contribuir, no geral. Se vocês quiserem expandir mais sobre isso, podem ficar à vontade. Oi, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo sim, Gi, pode falar. Eu adorei o mini curso e eu queria principalmente agradecer pela qualidade do conteúdo. Dá para ver que vocês têm um carinho muito grande pelo projeto e são pessoas muito inteligentes também. Eu só queria também avisar que eu acho que o chat está bloqueado, porque eu tentei comentar durante as aulas, só que eu não quis interromper abrindo o microfone. Aí, só para deixar avisado. Eu acho que se o pessoal quiser falar, assim, tipo, qual o seu personagem favorito, qual o personagem que mais gosta, né? Vocês, assim, que assistiram, se vocês assistiram, se também são fãs como a gente, se assistiram a série toda, ou se só assistiram os primeiros episódios, assim, se vocês quiserem comentar por que que gosta mais de tal personagem. Acho que seria uma interação bacana para a gente ter também nesse momento. E quais seriam os personagens preferidos de vocês também? Sibeli, Lucas, Fernanda? São os mesmos que vocês apresentaram o mini curso ou são personagens diferentes? Eu sou suspeito para falar, que eu gosto muito dessa série. E sim, um dos meus personagens favoritos é justamente o Irving. Eu acho que toda a história dele, sim, o personagem do Irving ele é maravilhoso. Todo o background dele, né, toda essa
representação que tem, esse simbolismo atrás do personagem dele, a história que o roteiro dá para ele também é muito bonita. Eu usei o termo, é divertido de acompanhar o arco do personagem dele, mas ao mesmo tempo também é muito emocionante. Eu também sou muito fã do ator que interpreta ele. Acho que a maioria de vocês provavelmente já deve ter visto algum projeto dele, que ele sempre interpreta um cara meio maluquinho, meio acelerado assim. E aqui na série ele meio que interpreta esse personagem de novo, só que tanto o roteiro quanto a direção conseguem extrair uma atuação muito boa dele. O ator que interpreta o. Gente, esqueci o nome do outro personagem, que está no departamento de OIT, que é o par romântico dele. O Burt. Isso, o Burt. O ator que interpreta o Burt também, eu gosto muito do trabalho dele. Acho que a maioria de vocês, se não todos, provavelmente já deve ter assistido Creed, vai se lembrar do rosto dele, porque ele, apesar dele ter muito tempo de carreira, eu acho que um dos filmes que mais popularizou o trabalho dele aqui no Brasil foi Clique, onde ele interpreta a morte, entre aspas, né? Mas aqui na série ele também mostra mais uma nuance da atuação dele que eu acho muito interessante. Desde a primeira vez que eu assisti essa série, o Irving me pegou num lugar muito pessoal, então por isso que ele acabou se tornando um dos meus personagens favoritos. E é isso. Eu gosto também muito do Irving. Eu acho que não tem como não gostar do Irving. Ele é muito legal. Sou suspeita para falar também, eu gosto muito dessa série. Eu assisti na época lá do lançamento da primeira temporada, aí eu aguardei a segunda e tal, e quase que não sai a segunda temporada. E aí foi legal ver também o boom que a série teve, porque eu lembro que na primeira temporada era uma coisa meio nichada, assim, nem todo mundo conhecia e tal. E aí na segunda temporada a Apple TV, eles investiram muito em marketing, investiram muito em propaganda para a série, e aí a série ganhou uma outra proporção, assim, foi muito legal acompanhar os episódios. Eu gosto, acho que, de todos os personagens. Eu acho que o legal da série é que, de todos os personagens, por menor que seja a participação deles, você consegue tirar muita coisa, você consegue pensar muito a partir deles. Tenho, como eu falei, né, um carinho, assim, talvez especial pelo Irving, porque ele é muito legal, gente. E eu gosto muito da coisa de, tipo assim, ele ser extremamente devoto a Lumon no começo, e a gente vê a coisa sendo desmoronando dentro dele, a gente vê a mudança, sabe? Porque, por exemplo, o Dylan, eu acho ele meio chato às vezes, ele me pega um pouco, assim, às vezes que eu fico, pô, Dylan, mas já, sabe, supera algumas coisas. Mas o Irving, eu acho que a desconstrução da fé dele, digamos assim, é muito interessante de ver. E aí, tipo, se a gente pegar ele na primeira temporada, no começo, super devoto e tal, e aí ele chegando na segunda temporada, naquele episódio que só quem sabe, só quem viu sabe de qual episódio eu estou falando da segunda temporada, assim, é uma evolução de personagem muito grande. E aí eu acho que não tem como você não gostar dele. Ele vai voltar na próxima temporada, gente, eu tenho certeza disso. Ele vai, ele vai. Não adianta, vocês não vão me convencer do contrário. Pois é, eu também não gosto tanto assim do Dylan, confesso aqui. Mas eu acho ele um personagem interessante, mas não é o meu favorito, assim. Eu gosto bastante da senhorita Casey e de toda a trama dela também. Acho extremamente interessante. De novo, por ser uma personagem feminina também e por ser asiática também. Enfim, eu gosto muito de Ruptura porque ele não se intimida com essas particularidades dos personagens, né? Pelos atores também, de como eles seriam realmente no mundo distópico e no mundo dessa empresa. A Fernanda comentou no chat que o Mark é legal. O Mark realmente, eu gosto muito dele, apesar de, né, ele ser meio coisa de vezes, mas enfim, né? A gente aprende a gostar mais dele e perdoa algumas coisas que ele faz. Não vou dar spoiler aqui, mas quem sabe, sabe.
Eu gosto muito dessa série, eu também acompanhei ela desde o início. Foi muito legal participar desse mini curso também, de acompanhar toda a explicação de vocês. E eu espero que a gente tenha mais oportunidades para falar sobre essa série e todas as particularidades dela. E, enfim, foi muito legal. Alguém mais tem algum comentário para fazer? Alguma indicação, talvez, de alguma obra, alguma análise sobre um personagem? Alguém que a gente não tenha falado, por exemplo? Não? Tudo bem? De novo, lembrando que a lista de frequência está no chat, para quem não conseguiu assinar ainda. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, porque eu tô com muito medo da minha internet cair também, sinceramente. A internet em Santarém tá horrível esses dias, nossa. E eu acho que a gente pode ficar por aqui. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, e essa aula vai estar disponibilizada no YouTube e no Spotify um pouquinho depois dessa conclusão aqui. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou o Angelique até agora. Esse é o último mini curso dessa temporada. Talvez a gente renove para mais. Espero ver vocês lá também. Não se esqueçam também de assinar e colocar sugestões para a gente de outros temas de mini curso que a gente pode fazer. Quando vocês receberem o certificado, vocês também vão receber esse formulário perguntando das opiniões de vocês sobre o mini curso e sugestões. Então, fiquem atentos a isso também, tá bom? E o nosso Instagram também, porque a gente sempre vai falar sobre o que a gente está pretendendo fazer lá também. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada de novo. Obrigado, Lucas, Cibele, Fernanda, Cal, que também não está aqui ainda. Ficamos por aqui. Boa noite a todos.